Olá, hoje eu, Lucas Parisotto Bonissoni e o Pedro Hugo Beber iremos falar sobre a Ucrânia, país que faz parte da CEI. Agora, na minha parte, vou falar sobre a atual condição econômica da Ucrânia. A Ucrânia tem um IDH de 0,751, estando em 46º na lista dos países com os maiores IDHs da Europa. Seu PIB foi de 370 bilhões de dólares em 2017, sendo o 16º na lista dos países com maior PIB na Europa em 2017. Sua taxa de desemprego foi baixa, com apenas 1,2% da população estando desempregada. Porém, 35% da população se localiza abaixo da linha da pobreza. Sua exportação teve o valor de 44,9 bilhões em 2010 e o valor da importação foi de 44,5 bilhões em 2018. Os principais produtos exportados foram metais ferrosos e não ferrosos, petróleo e derivados, produtos químicos, máquinas e equipamentos de transporte e alimentos. Seus principais parceiros de exportação são a Rússia, com uma participação de 9,1%, a Polônia, com uma participação de 6,3%, a Turquia, com 5,8% e a Itália, com 5,7%. Os principais produtos importados foram energia elétrica, máquinas e equipamentos e produtos químicos. Seus principais parceiros de importação são a Rússia, com uma participação de 15%, a China, com 12%, a Alemanha, com 11% e a Polônia, com 6,9%. Suas dívidas externas alcançam o valor de 116,3 bilhões de dólares. Bom, essa foi minha parte. Espero que tenham gostado e se ficaram com alguma dúvida é só nos perguntar. E agora fique com o Pedro. Tchau! Olá, hoje irei falar sobre a indústria e a crise do euro na Ucrânia. A indústria e a mineração são uma das principais atividades econômicas da Ucrânia. As fábricas elas produzem ferro, aço em grandes quantidades, locomotiva, trens, produtos químicos e outros bens. O ferro e o aço são os produtos mais produzidos nas fábricas ucranianas. E além disso, podemos perceber que a indústria e a mineração estão bem ligadas. Em 2014, o governo de Petro Poroshenko anunciou privatizações no setor da indústria de base, que é o tipo de indústria que trabalha e traz produtos de origem em grande quantidade para convertê-los em produtos semi-elaborados, que são os ramos que incluem os ramos siderúrgicos, metalúrgicos, petroquímicos e de cimento. Privatizações também no setor industrial de maquinário, que é a atividade industrial envolvida na fabricação de máquinas, na indústria de petróleo e na indústria de extrativismo mineral, que é a indústria que retira os minérios da natureza para serem usados em outras indústrias. Mas essas privatizações não deram muito certo. Para quem não sabe, privatização é quando o governo pega uma empresa estatal ou pública e eles colocam elas em leilões públicos para tentar vendê-las e transformá-las em empresas privadas. Mas o governo tem se frustrado por haver pouca ou nenhuma demanda em leilões públicos. Então não tem ninguém, nenhum investidor que quer comprar essas empresas estatais. Bom, referente à crise do euro, na minha pesquisa eu não encontrei quase nada no site da internet. Pesquisei em vários sites da internet a crise do euro na Ucrânia e seus reflexos. Só encontrei que a Ucrânia ela sofreu, assim como os outros países, mas nada mais que isso. Só que eu encontrei sobre outra crise política que ocorre diretamente na Ucrânia. Ela iniciou em novembro de 2013, onde uma onda de protestos em torno do parlamento do país, cuja principal motivação era a não assinatura do Tratado de Livre Comércio com a União Europeia. Então, o que aconteceu? O governo ucraniano ele iria fazer um tratado com a União Europeia. Só que estava tudo programado e nada o governo amarelou, não quis assinar mais. O presidente não assinou o papel e acabou com o tratado. E a população estava muito esperançosa e animada para esse tratado. Só que quando não deu certo, eles ficaram revoltados. E esse episódio ele acirrou ainda mais a diferença entre os dois principais grupos políticos ucranianos, os pró-Ocidente e os mais próximos à Rússia. O pró-Ocidente apoia o Ocidente, os tratados novos com outros países,
E os mais próximos à Rússia apoiam a Rússia e os tratados da Ucrânia com a Rússia. A decisão de adiar o acordo tomada pelo governo ucraniano foi em grande parte motivada pela influência russa no país, que não vê com bons olhos a aproximação da Ucrânia com o bloco europeu, com a União Europeia. Então a Rússia ela exerce muita influência sobre a Ucrânia. Grande parte da população e dos grupos políticos opositores, chamados de Euromaidan, eles ficaram bastante descontentes com a postura submissa do governo ucraniano em relação à Rússia e iniciaram manifestações muito assim numerosas. Apesar da renúncia do primeiro-ministro Mykola Azarov em janeiro de 2014, 3 meses depois do início da crise, essa revolta, essa manifestação, ela estava longe de se acabar. E em fevereiro de 2014, 4 meses depois do início da crise, o presidente Viktor Yanukovych, o mesmo que havia suspendido o acordo em 2013 com a União Europeia, foi deposto por manifestantes. Então a coisa estava já muito séria, porque o presidente foi deposto. A ocorrência da crise política na Ucrânia com a intensificação dos protestos é o estopim de uma instabilidade política que marca a região há muitos anos. Então há muitos anos tem essa instabilidade. Só que isso foi estopim, isso foi quando a bolha estourou. A extinta União Soviética, de qual o território ucraniano era integrado, então a Ucrânia fazia parte da extinta União Soviética, ela se industrializou por meio de uma integração estrutural envolvendo todas as suas repúblicas. Então, todas as suas repúblicas agiram junto para fazer com que a União Soviética se industrializasse. Atualmente, a Ucrânia ela ainda depende muito comercialmente e economicamente da Rússia, sobretudo porque a Rússia ela fornece gás natural para a Ucrânia, que é a fonte de energia primordial do país, e também por ser o comprador de inúmeras matérias-primas produzidas pela economia ucraniana. Então, a Rússia ela é a principal compradora das matérias-primas da Ucrânia. Quando a Ucrânia se aproximou da União Europeia, a Rússia ela ofereceu melhores acordos econômicos e, segundo umas versões que não era tão oficial, a Rússia ela ameaçou a Ucrânia a cortar o fornecimento de gás e a compra dos produtos ucranianos. Então ela deixaria de fornecer a fonte de energia primordial da Ucrânia e deixaria de ser a principal compradora dos produtos de matérias-primas ucranianas. E além disso também, a Rússia iria impor restrições alfandegárias. Então a Ucrânia, ela, ficou meio com medo. Mas isso ainda acontece, ainda não parou essa crise. Ainda a Ucrânia está em uma instabilidade. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, só perguntar. E é isso.